Coloca a tua mão assim sobre a Bíblia e diga: Deus, meu coração está aberto. Ensina-me para que eu possa aprender. E aprendendo eu seja abençoado. Em nome de Jesus. Diz aqui: se alguém de vós tem falta do quê? Sabedoria. Peça a Deus, que a todos dá como? Liberalmente. E não o lança em rosto, não despreza, né? Não lançar em rosto é desprezar. E ser-lhe-á o quê? E ser-lhe-á dado. A Bíblia está dizendo, se alguém tiver falta de sabedoria, ela precisa pedir a Deus. Ou seja, a sabedoria ela não vai vir por si só. A sabedoria só vai vir quando alguém fizer uma reflexão. Ela vai parar um pouquinho, ela vai pensar e ela vai decidir se está faltando na vida dela sabedoria ou não. Uma pessoa que ela olha para a vida dela, ela diz: bom, eu tenho muita sabedoria. Provavelmente Deus não vai trazer sobre ela sabedoria. Mas ele está dizendo ali que se alguém tem falta, se alguém nota, se alguém ela observa e ela percebe que está faltando nela esse ingrediente, está faltando ali a sabedoria sobre a vida dela, a Bíblia diz que você deve fazer o quê? Pedir isso a Deus. E diz ali que ele dá de forma liberal, ou seja, Deus nunca tem privação de sabedoria na vida de ninguém. Pastor, mas o que muda a sabedoria? Sabedoria serve para quê, por exemplo? Eu costumo dizer que a sabedoria, ela tem a capacidade de disciplinar a pessoa pela razão daquilo a qual ela está lidando. Tem pessoas que elas não lidam pela razão, ela não se disciplina pela razão. Ou seja, não importa o que você tem, se você tiver sabedoria, você vai extrair o melhor daquilo que você tem, amém? Usando o quê? A sabedoria. Existem pessoas que elas não têm muito, mas elas têm sabedoria. Com aquele pouco que ela tem, ela faz muito, porque existe sabedoria nela. Existem pessoas que têm um montante muito grande de tudo, mas ela não tem a sabedoria. Aquele montante que ela tem acaba não servindo para nada. A Bíblia diz que Deus deu dom até para os rebeldes. Pastor, se eu tenho o dom, então a minha vida já está tudo certo. Não necessariamente. Existem pessoas que têm dom que está passando fome. Tem pessoas cheias de dons aí que estão às vezes jogados na sarjeta. Tem ou não tem? É verdade ou não é? Outro dia, não sei que lugar que eu estava passando, eu vi um mendigo cantando. Mendigo cantando. Irmão, ele cantava, chegava a arrepiar-se o braço, a presença de Deus. E não cantava de qualquer jeito, cantava muito bem. Apesar dele ter dom, apesar dele ser uma pessoa muito usada por Deus, amém? Ele não consegue usar aquilo que ele tem para benefício próprio dele, amém? Mas aparece um outro que nem tem nada, não entende nada de cantar, de louvar, não entende nada de tocar instrumento, não entende nada de nada, mas ele tem uma sabedoria. De repente ele vira quase que chefe daquele ali, é verdade ou não é? Daqui a pouco ele está empresariando aquele que tem talento. Ele não tem, mas ele sabe usar o que o outro tem. Tem um monte de pessoas que elas têm um dom tremendo, em todos os lugares isso. Você vai lá, por exemplo, tem gente que trabalhando na obra, o Luciano aqui, ele trabalha por conta, né, de pedreiro. Você já deve ter encontrado pedreiro melhor que você, não encontrou? Mas você estava acima dele. Mas onde que está a diferença, pastor? Às vezes a sabedoria. Tem gente que não tem sabedoria, amém? Isso em todas as áreas. Tem gente que trabalha, por exemplo, na parte elétrica, e ela tem sabedoria. E tem aquela que não tem. Aí a pessoa olha e fala assim: puxa vida, com a capacidade tão grande, não é? Com a habilidade tão grande como essa, e às vezes está jogado, não consegue aproveitar. Então ele está dizendo para nós, não basta eu ter ali algum dom, uma capacidade. Tem gente que estudou muito, tem gente que tem muitos currículos, não é? Tem pessoas que têm muito gabarito ali sobre a vida dele. Eu diria que ele é uma pessoa ali bem revestida, não é? De habilidade, conhecimento.
só que ela não consegue aproveitar aquilo que ela tem em prol da vida dela. E por que isso daí, pastor? Porque simplesmente está faltando a sabedoria. E aí eu vou mais longe. Quantas vezes para nós tem faltado sabedoria? Sabedoria para ganhar a família, sabedoria para lidar com o filho, para lidar com a esposa, com o marido, sabedoria para lidar com uma pessoa que precisa de salvação. Muitas vezes sabedoria para a gente mesmo poder melhorar a nossa situação, seja emocional, seja física, seja espiritual, mas por faltar a sabedoria a pessoa padece. Ou seja, ela tinha tudo para estar bem, mas porque falta esse ingrediente, a vida dela não muda. E aí a Bíblia fala lá em 1 Reis, pode ir lá em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7. 2 Crônicas, capítulo 1, o versículo 7. Eu iria 1 Reis 3:9, mas vamos de 2 Crônicas, capítulo 1, do 7 ao 10. A Bíblia diz que o Salomão, por exemplo, ele herda um reino do pai dele, Davi. E esse reino, ele era um reino grande, um reino vitorioso. Davi nunca perdeu uma batalha, Davi era próspero, Davi era sábio já. Davi já era um homem muito sábio. Depois eu vou mostrar isso. E de repente Davi está lá no fim da vida dele, e ele tem que consagrar um outro rei para o lugar dele. E aí ele unge Salomão. Salomão, ele olha para ele, ele tinha tudo debaixo do domínio dele. Ele tinha um reino, ele tinha riquezas, ele tinha multidão de pessoas sobre o domínio dele, ele tinha um bom exército sobre o domínio dele. Só que ele sabia que não adiantava ter tudo isso, porque aquilo ali é um detalhe, e às vezes tudo que você tem é um detalhe. Eu já vi pessoas receberem uma grande herança e acabar com tudo, do nada ela torra tudo. A própria Bíblia cita ali o filho pródigo, não é? O filho pródigo pega uma parte da herança, ele pega um montante, e ele sai com aquele montante pelo mundo afora. E quando ele sai, ao invés de usar de sabedoria, a Bíblia diz que ele vai usando tudo dissolutamente, ou seja, sem razão, sem parar para pensar e sem entender o que ele estava fazendo. Quando ele faz isso, um certo dia ele se vê jogado, não é? Sem trabalho, sem dinheiro, sem amigos, sem ninguém. E a Bíblia diz que ele vai arrumar um emprego, um certo trabalho, e ele chega ao ponto de estar naquele trabalho e desejar comer o que os porcos comiam. Mas como que um homem que tinha tanto, era rico, tinha ali uma riqueza muito grande, não é? Pouco tempo depois, ele se vê jogado daquela forma. O que faltou para aquela pessoa? Sabedoria. Ele não teve sabedoria. Já o Salomão, ele já usa de sabedoria em relação a isso. Olha o que diz lá no 7. Naquela mesma noite apareceu o Salomão, a Deus Salomão, e disse: pede o que quiseres que eu te dê. 8. Agora, pois, não, é o 8, né? Agora, pois, e Salomão disse a Deus: tu usaste de grande beneficência com Davi meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Ou seja, a primeira coisa, Davi reconhece que ele tinha um grande reino. Ele fala ali que Deus usou com Davi de grande beneficência e fizeste ele rei no lugar de Davi. E aí o 9, ele fala assim: agora pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a Davi meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. 10. Dai-me pois agora o quê? Sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar este tão grande povo? Ou seja, ele percebe que ele estava com algo grandioso demais sobre o domínio dele, e ele percebe que ele não tinha tanta sabedoria para lidar com aquilo tudo que estava sobre o domínio dele. E às vezes você não parou para pensar em tudo aquilo que Deus investiu em você. E às vezes Deus investiu tanto na tua vida,
mas a única coisa que falta é a sabedoria. E ele dizia: quem tem falta de sabedoria deve pedir a quem? A Deus. O Salomão ele pede. O restante a gente não precisa nem contar. A rainha de Sabá veio visitar ele por ouvir falar do tamanho da sabedoria dele. Amém? Tudo que ele fazia era de forma grandiosa. Mas por que tudo isso? Por causa da sabedoria. Ele tinha mais sabedoria que Davi. Então ele catou o reino de Davi, que já era grandioso, e ele leva aquilo e transforma em algo monstruoso, grandioso demais, por causa da sabedoria que havia sobre ele. Amém? Pastor, mas o que isso vai me ajudar? Eu não herdei nada de ninguém. Então vou pegar um outro exemplo, Eclesiastes capítulo 9, o versículo 14. Eclesiastes 9, 14. Você está aí em crônica, você vai lá para frente, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, capítulo 9, versículo 14. Nove, 14. Amém? Quem achou, diga graças a Deus. E a sabedoria é tão interessante, irmãos. Me contaram uma piada uma vez, disseram que um cidadão ele tinha 3 papagaios para vender. E aí, ele estava vendendo um por 500, outro por 1.000 e outro era 5.000. Cada um conforme a sua capacidade. Aí tinha um lá que ele falou: esse daqui fala um idioma, canta, não é? Toca. E fazia mais não sei o que lá. O segundo falava 5 idiomas, cantava, tocava e fazia mais um monte de coisa. E aí o moço perguntou: e esse terceiro aqui, o que ele faz? Ele falou: cara, eu nunca vi ele fazer nada, mas esses dois chamam ele de chefe, né? Por isso que ele custava 5.000. Às vezes é desse jeito as nossas vidas, amém? Às vezes parece que a pessoa não sabe fazer nada, mas ela tem uma capacidade tão grande sobre ela que o valor dela se excede, amém? Mas os dois eram submetidos àquele lá. Então por isso que ele era mais valioso. E aqui fala assim, ó, houve uma pequena cidade em que havia poucos homens e veio contra ela um grande o quê? Um grande rei. E a cercou e levantou contra ela grandes tranqueiras, grandes armas contra ela, né? Armou ciladas contra essa cidade. Só que essa cidade ela tinha um problema. Essa cidade ela tinha um exército muito pequeno, ela tinha poucos homens nessa cidade. E o rei que vinha contra ela, que havia cercado essa cidade, ele era um rei poderoso, um grande rei. Então havia muitos homens sobre o domínio daquele rei. E quando você olha para uma situação como essa, você fala: bom, é uma batalha perdida, é uma guerra perdida. Não teria como lidar nessa situação. Se você olhar o mundo afora, está acontecendo isso daqui. Tem guerras acontecendo onde um não tem condições de enfrentar o outro. Amém? Mas eles tentam. E quem perde? Muitas vezes perdem vidas, não é assim? Pessoas morrendo por nada, não precisava. Mas o que falta, pastor? Falta a sabedoria. Agora ele está dizendo aqui que veio esse rei, não é, contra essa cidade, e olha o que diz depois: e nela vivia um sábio pobre, que livrou aquela cidade pelo quê? Lê comigo ali, igreja, como é que ele livrou? Volta lá, ó, filho de Deus. Livrou aquela cidade pela sua, e ninguém se lembrava daquele pobre homem. Por que ninguém se lembrava dele? Quando o grande rei veio, ele vai com a sabedoria dele. Era uma guerra perdida, mas usando de sabedoria. A Bíblia não diz como que ele livrou, mas diz que ele usou de sabedoria. Então, usando a sabedoria, ele desvia o furor daquele grande rei. Eu não sei o que esse homem fez, mas a Bíblia diz, sem ter um exército, sem ter uma capacidade bélica, esse velho sábio pobre livrou aquela cidade da mão do grande rei. Pastor, mas como é que ele fez isso? Como eu disse, eu não sei como ele fez, mas não teve derramamento de sangue, você nota pela narração, não teve perdas, amém?
Porque teve sabedoria. Apesar de ninguém se lembrar desse homem, e ninguém se lembraria porque não aconteceu nada terrível. Se tivesse acontecido coisas terríveis, todo mundo lembraria daquele sábio. Mas não teve isso, exatamente por causa da sabedoria. Agora imagina lá dentro da tua casa, se você usasse sabedoria em todas as situações, quantas discussões, contendas, brigas teriam sido evitadas? Se usasse de quê? Sabedoria. Quantas oportunidades você perdeu na tua vida profissional? Talvez perdeu porque faltou sabedoria. Quantos caminhos você pegou nessa vida que você poderia ter evitado? Você teria evitado um monte de adversidades se você tivesse também buscado em Deus o quê? Sabedoria. Eu falo por mim. Quantas coisas nessa vida eu já passei, já sofri, porque agi sem sabedoria. Precisava de sabedoria, mas às vezes nós não nos conduzimos pela sabedoria. Tem tradução que não está dessa forma, mas deixa eu só terminar o versículo aqui, 16. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que o quê? Do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada, e as suas palavras não foram? Quem disse isso aqui foi Salomão. O Salomão não teve guerra contra ele. No tempo de Salomão não houve guerra. Ou seja, o Salomão livrou a cidade dele, o povo dele, sempre usando do quê? De sabedoria. Amém? E se tornou muito grande. Agora, onde que eu quero chegar com tudo isso? 1 Samuel 18. É isso, 1 Samuel 18. Vamos lá. 18, 14. Deixa eu ver se é isso. 1 Samuel 18, 14. É isso. Tem tradução que não vai estar prudência, vai estar sabedoria. Acharam? Podemos ler? Olha que interessante. E Davi se conduzia com o quê? Em todos os seus. Aí você começa a olhar, vamos fazer um breve relato da vida de Davi. Davi nunca tinha perdido batalha, Davi nunca tinha perdido uma guerra. Davi veio lá do pasto das ovelhas, Davi cresceu, se tornou rei. Se fosse olhar pelo natural, Davi nunca na vida dele poderia ser rei. Porque da casa dos pais dele, ele era o caçulo, mais novo. O rei sempre que assumia era o primogênito. Davi não tinha como ser se os pais dele tivessem a realeza sobre eles. Se fosse por tribo, aí que Davi estava perdido, porque a tribo a qual Davi pertencia não teria condições para isso. A família, como ele mesmo diz, é uma família que não tinha tanta expressão. Mas Davi se tornou rei. O que fez Davi se tornar um rei? Aqui está dizendo, ó, Davi se conduzia com quê? Prudência em todos os seus caminhos. E o Senhor era com ele. 15. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. 16. Porém todo Israel e Judá amava quem? Porquanto entrava e saía diante deles. Olha por que Davi conseguia isso? Que havia uma prudência ou sabedoria. Qual que é a diferença da prudência e da sabedoria? A prudência e a sabedoria, se você for olhar, elas residem juntas. As duas, elas trabalham, elas disciplinam-se pela razão. Amém? Uma pessoa, para ser prudente, ela precisa analisar o caminho dela. Amém? E a sabedoria é isso, é você saber analisar todas as situações, o que você tem para usar em teu favor. Agora vamos imaginar que a tua vida é como aquela pequena cidade, que veio um grande rei contra ela. Quantas coisas grandes, volta lá para mim mais uma vez, Eclesiastes 9:14. Quantas vezes vem coisas terríveis contra a sua vida? Quantas vezes uma pessoa não enfrenta uma doença que é terrível? Quantas pessoas não enfrentam um câncer?
Quantas vezes um desemprego mediante a um tempo difícil? Quantas vezes uma dívida impagável começa a surgir? Talvez a sua vida mesmo começou a se desenhar um quadro aonde você começa a perceber que está se enrolando financeiramente. Mas pastor, como é que eu vou mudar tudo isso? Eu tenho que pedir isso para Deus, sabedoria. Então está dizendo ali, ó, havia uma pequena cidade que havia poucos homens e veio contra ela um grande rei. E a cercou, levantou contra ela grandes tranqueiras. 15. E vivia nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria. Ou seja, o que você precisa para livrar a sua vida, para mudar a sua situação, para mudar a tua sorte, para se libertar de um vício, para vencer uma adversidade, você só precisa da sabedoria. Amém? Pastor, eu quero mudar a minha vida. Sabedoria. Eu quero me libertar de uma maldição. Sabedoria. Se a pessoa tiver sabedoria, ela vence tudo isso. Amém? Ah, mas eu tenho muito. Não adianta você ter muito se não tiver sabedoria. Aquele grande rei, ele perdeu essa pequena cidade. Por quê? Porque havia do outro lado um pobre que era sábio. Amém, igreja? Vamos orar então? Antes de orarmos, põe lá de novo Tiago 1,5. Só para lembrar aqui. Se algum de vós tem falta de quê? Sabedoria. O que faz, igreja? Peça a Deus que todos dá liberalmente, e não lance em rosto, ou seja, não nega, não despreza, e essa sabedoria ser-lhe dada. Coloque-se de pé, vamos pedir então a Deus a sabedoria, e Deus vai te honrar. Amém? Feche os seus olhos, eleva seu pensamento até Deus, e de olhos fechados, com o coração aberto, entra na presença dEle. Pai querido e Pai amado, em todo o tempo nós precisamos da Tua bondade, mas hoje, meu Deus, nesse culto de libertação, de batalha espiritual, nós pedimos ao Senhor a sabedoria, Pai. Olha para essa pessoa que não está tendo sabedoria para lidar com o filho, não tem sabedoria para lidar no casamento, com a esposa, com o marido, não está tendo sabedoria nos teus caminhos, ó Pai. Ah, meu Deus, mas agora nós clamamos a Ti, nós pedimos, Deus, responda aquele que está pedindo. Pede agora, igreja. Você pode pedir ao Senhor: Deus, eu vim buscar a sabedoria do Senhor. A Tua palavra diz que sabedoria, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, Pai. Ah, meu Deus, existe alguém orando agora, clamando, pedindo: Deus, se eu tivesse sabedoria, eu não tinha errado, eu não tinha falhado. Se houvesse sabedoria na minha vida, meu Deus, provavelmente estaríamos diferente. Pai, essa pessoa está te invocando agora. Isso é hora de orar, igreja. É hora de invocar o Criador. É hora de entrar num combate espiritual. Meu Deus, e eu oro agora por essa pessoa, e eu me revolto agora em oração como aquele pobre sábio, Pai. Ele livrou aquela cidade, meu Deus, mas agora nós entramos num embate espiritual, e eu digo agora: vamos, demônio, aonde você estiver agindo agora, meu Deus, vai queimando agora, vai passando agora, é do alto da cabeça à planta dos pés. Isso, igreja, ora agora, vai repreendendo agora, vai mandando o demônio sair do teu corpo, vai mandando esse demônio sair de dentro daquela casa. Jesus, é o demônio que está tocando no corpo dessa mulher, que está vindo em forma daquela metástase. Vai saindo de lá, demônio, vai saindo agora. Você que está em forma de um câncer, de uma fraqueza, de uma debilidade, vai saindo agora. Perturbação na mente dele, na mente dela, sai daí agora. O demônio que faz ela ouvir vozes, meu Deus, essa pessoa está com o coração apequenado, apertado, ela não consegue viver normalmente, é como se uma angústia tomasse conta dela. Pai, essa pessoa anda com medo, ela está sentindo medo, um vazio dentro dela. Sai daí agora, demônio, desse vazio, esse trauma mental, psicológico, vai saindo de lá, demônio da incapacidade. Ô mulher de Deus, ora agora, homem de Deus, você está numa batalha espiritual, vai combatendo agora,
agora. Você veio e não foi brincar, você veio para vencer, você veio para repreender. Vai colocando esse mal para sair agora. Meu Deus, ela está dizendo que não aceita, ele está dizendo que não aceita. Sai desse corpo, caroço, nódulo, vai saindo dele agora. Diabetes, vai saindo agora. Pressão alta, pressão baixa. Vamos, demônio do vício, do álcool, da bebida, do cigarro, das drogas, do crack, da maconha, da cocaína. Vai saindo daí esse demônio que colocou essa dependência química. Ah, demônio, pensamento de derrota, de fracasso, da incapacidade, da impotência. Vai saindo dele, dela agora. Incompatibilidade no casamento. Sai mágoa, sai de dentro dela, sai de dentro dele ódio, vai saindo de dentro dele revolta. Pai, ele está começando a andar triste, abatido, desanimado. Sai de dentro dessa pessoa agora. Vamos, demônio da gastrite, demônio que colocou aquele reumatismo, colocou aquela sinusite, aquela renite alérgica. Sai dos ouvidos dela agora, aquele tímpano perfurado. Vai saindo daí agora surdez, vai saindo agora cegueira. Você, demônio da miopia, da catarata, você está tirando a visão dessa pessoa a cada dia. Ele já não está mais conseguindo enxergar da mesma maneira. Eu estou quebrando agora o seu domínio. Não resista agora. O nome dele foi colocado na boca daquele sapo, naquela encruzilhada, naquela cabeça de cera. Eu estou desfazendo agora. Você que diz que alguém é de frente, orixá de cabeça. Vamos, demônio, eu estou te desafiando agora. Vai saindo agora de dentro daquela vida, vai saindo daquele filho, daquele neto. Pode soltar agora aquela fraqueza no corpo, aquele mal. Sai daí, calafrio, arrepio no corpo. Vai saindo toda maldição, toda opressão. Você está num combate agora. Se você mandar esse mal sair, ele tem que sair. Vai apontando agora para o mal, vai mandando ele embora, vai mandando sair do teu filho, do teu casamento, do teu trabalho, dos teus negócios. Sai, toda maldição, saia, vai embora, em nome de Jesus. Meu Deus, que a sua graça venha agora, Pai. Aonde entrou a libertação, Jesus, que agora o seu poder, meu Deus, toque essa vida. Tem pessoas perdidas, Pai. Tem gente que não dorme há muito tempo, Jesus. Uma insônia, Deus. A cabeça dela fica a noite toda. Aquela mente fica barulhenta, Pai. É como se alguma coisa ali não deixasse essa pessoa desligar. Essa pessoa, Jesus, que há muito tempo ela não tem paz. É como se alguma perturbação viesse. Às vezes está vivendo à base de remédio. Essa pessoa, meu Deus, que ela diz que não consegue mais simplesmente descansar, Pai. É o medo que toma conta. É os barulhos que a própria mente dela tem criado. Ah, cura agora, Jesus. Cura, Jesus, essa pessoa que ela diz que vive, meu Deus, uma vida de traumas, de solitude, solidão. Vai saindo agora. A lembrança de um passado triste, infeliz, que assombra essa mente. Que caia por terra agora, Jesus. Envolve essa pessoa, curando totalmente, libertando essa vida. Vai declarando agora que você está liberto. Vai dizendo: estou liberto. Receba a tua libertação agora. Confessa a tua libertação. Diga: Jesus, em teu nome eu estou liberto. Diga: em teu nome, Jesus, eu estou livre desse mal, dessa doença, desse pensamento de morte, desse pensamento de destruição. Traze, Deus, traze salvação, Pai. Que a vitória do Senhor Jesus, ela venha sobre todos, Pai. E eles sejam completamente libertos, em o nome de Jesus. E você diga: assim seja. Vamos aplaudir o Senhor.